Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês. Hoje começando, né? Eu já fiz a introdução, né, ontem. Hoje começando fazer um resumo do capítulo 1, né, de Efésios. Nós vamos ver aqui no capítulo 1, Paulo, o apóstolo Paulo, né, como eu disse na introdução, que ele é quem escreveu essa carta, né? Paulo escreveu essa carta. E ele é o autor. E nós vemos aqui Paulo falando sobre a criação, né? Sobre a criação do corpo, deste corpo, que somos nós, né? Filhos de Deus. Paulo inicia a sua carta, né? Então, nós vamos ver a igreja em Éfeso, comparando a igreja a um corpo, ao seu corpo, ao meu corpo, a um corpo humano. E ele fala aqui para nós sobre a criação deste corpo. E ele diz para nós que toda a trindade divina está envolvida na criação deste corpo. Nós vemos ele falando que esse corpo ele foi planejado pelo Pai. O Pai planejou. E isso está do verso 1 até o verso 6, onde nós vamos ver Paulo falando que Deus nos abençoou, nos escolheu, né? E quando foi que isso aconteceu? Ele fala que foi antes, isso é tremendo, meus irmãos, antes da fundação do mundo. Pensa você, Deus já havia planejado a sua e a minha vida antes da criação do mundo. Você e eu já. Eu gosto de dizer isso porque é real, é verdade. Dentro desse texto que nós estamos estudando, nós já existíamos no coração do nosso Deus, do nosso Pai. Era plano de Deus. Ele já havia planejado você e a mim. Então, no capítulo 1, ele diz que ele nos abençoou, nos escolheu antes da fundação do mundo. Está escrito isso no versículo 4, quando ele diz assim, porque Deus, eu vou ler, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos, olha só, irrepreensíveis em sua presença. E no verso 5 ele diz assim, olha, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, quando isso aconteceu? Antes da fundação do mundo. E por que aconteceu? Para que pudéssemos ser santos e irrepreensíveis diante dele, diante do Pai. Ele nos adotou, está escrito isso no verso 6, que ele nos adotou. Muito importante que você leia, para que você saiba quem você é em Cristo Jesus. E ele fala aqui que fomos comprados pelo seu Filho Jesus Cristo. O que Jesus fez, amados, por nós? Ele nos redimiu por seu sangue. Um dia, a Bíblia fala que ele nos reunirá em seu nome. E porque Jesus fez isso por nós, para que nós pudéssemos louvar a Deus. É muito lindo isso. E a Bíblia fala que esse corpo ele é preservado pelo Espírito. O que o Espírito Santo faz em você e em mim? A presença dele serve como um selo, amados, um selo em nossos corações. Isso está no capítulo 1, no versículo 13, que também quero ler. E ele diz assim, olha, no verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Foi a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez aos discípulos antes dele ascender-se aos céus. Depois da sua ressurreição, nós sabemos que ele andou ainda por 40 dias na terra, foi até o inferno, salvou aqueles que estavam lá, que nunca tinham ouvido falar de Jesus, e apareceu aos discípulos muitas vezes, e depois ele ascendeu-se aos céus. E quando ele falou para os discípulos que ele iria morrer, que era necessário que ele morresse, vocês devem lembrar dessa passagem. Ele falou para os discípulos que ele iria para o Pai, mas que ele não os deixaria órfãos. E essa palavra nos alcançou.
nós não somos órfãos. Nós temos o Espírito de Deus enviado pelo Pai, após Jesus ser morto e ressuscitou e depois subiu aos céus, aonde está sentado à direita do Pai, né, como está lá, como está na palavra. Ele enviou do Espírito, do seu Espírito, para habitar com você, para habitar em mim. Então, nós somos preservados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é um selo especial em você, em mim, em nossos corações. E por que o Espírito Santo fez isso? A sua presença, amados, ela nos garante segurança eterna. E Paulo fala aqui também sobre a consagração deste corpo. Paulo, ele ora para que Deus permita que a sua igreja, que é o corpo de Cristo, quando nos reunimos, sozinhos não somos igreja na totalidade, somos parte da igreja, mas quando nós nos reunimos, né, numa reunião, num culto de oração, de adoração a Deus, nós somos o corpo de Cristo, onde o cabeça é Jesus. Então, Paulo, ele faz uma oração aqui para essa igreja de Éfesos. Ele ora para que Deus permita que a sua igreja compreenda 4 coisas a seu respeito. Ele ora sobre a sua pessoa, para que Deus dê espírito de sabedoria, de revelação e pleno conhecimento dele. Ele fala sobre a sua promessa, ele fala assim, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e qual a riqueza da glória da sua herança. Ele fala sobre o seu poder e qual a suprema grandeza do seu poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. E ele fala também sobre a sua posição, a posição de Cristo nos céus. Ele fala que ele ocupa o lugar exaltado à destra do nosso Pai, do próprio Pai. Essa é a posição de Cristo nos céus. Mas ele também fala sobre a posição de Jesus Cristo aqui na terra, que ele foi designado cabeça da igreja. Amados, um resumo bem curto, porque senão fica muito extenso, né, o áudio. Mas leia esse capítulo 1 de Efésios. Leia com bastante atenção. Você vai saber, você vai ver que você e eu fomos planejados pelo Pai, que fomos comprados pelo seu Filho Jesus Cristo, somos preservados pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado, que nos foi enviado, promessa de Jesus aos discípulos que o Pai cumpriu e enviou do seu Espírito para habitar conosco, para estar com a sua igreja. Aí ele fala sobre a consagração deste corpo, né? Na sua oração, ele faz uma oração maravilhosa, irmãos, não dá para eu lê-la aqui todinha, mas ele fala que ele pede a Deus, o Pai, e ele pede para que Deus, né, e o nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito, sabe, de sabedoria, de revelação, no pleno conhecimento dele, né, e ele ora para que os corações deles fossem iluminados. Amados, leia com atenção esse texto. E eu quero reforçar Efésios capítulo 1, versículo 4. Esse versículo é maravilhoso. Nesse versículo, o Senhor nos diz que nos escolheu, que nós somos dele. E ele estabelece aquilo que ele deseja para você e para mim, para nós, para a sua igreja, que nós sejamos santos, irrepreensíveis em sua presença. Olha que coisa linda. Gostaria de falar muito mais, mas é um resumo. Você vai ler o capítulo 1, muito maravilhoso esse capítulo 1, que tem 23 versículos, amém? Que Deus te abençoe ricamente, que você seja enriquecido com essa leitura desse capítulo 1 do livro de Efésios, em nome de Jesus Cristo, amém? Pense nesse versículo 4 que eu acabei de ler. Ele escolheu você e a mim, deliberadamente, amados, para nós sermos seus, para nós pertencermos a Ele. E eu quero encorajá-los nesta manhã. Diga assim comigo, exatamente como está escrito no verso 1, capítulo 1, verso 4. Eu pertenço a Deus. Pensa que Deus nos separou para si. Ele providenciou Jesus para vir ao mundo, morrer, nos salvar, nos tornar santos, inculpáveis, consagrados. E nós podemos viver perante Ele em amor,
sem nenhuma reprovação. Pense nisso. Você não tem que se sentir culpado ou mal por causa das suas, das minhas, das nossas fraquezas, das nossas falhas. Amados, eu quero dizer para vocês que eu e você não somos nenhuma surpresa para o nosso Deus. Ele já sabia exatamente o que estava adquirindo quando nos escolheu, quando enviou Jesus para morrer por nós. Deus não ficou e nem fica decepcionado com você e comigo por causa das nossas incapacidades, não, viu? Deus, ele tem esperança em nós, ele acredita na obra que ele está realizando em você e em mim para nos ajudar a ser tudo aquilo que ele já planejou de antemão lá na eternidade para mim e para você. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Deus os abençoe ricamente e divida com outros.